E aí pessoa que achou esse vídeo, tudo bem com você? Seguinte, o sentido de vida dessa criança aqui que vai estar sendo criado é você trabalhar com bordas e sombreamento, tá certo? Deixando claro que essas duas ferramentas só servem mesmo para embelezamento, tá? Só mesmo para enfeite do teu trabalho, para ele, sei lá, dar um aspecto mais organizado, bem mais elaborado. Em qualquer versão do Word, tá certo? Seja lá qual for, ela vai estar no grupo parágrafo, tá certo? Ela vai estar lá no finalzinho ali, ó, tá? Tá aqui o sombreamento e tem aqui ao lado dele a borda. Isso tá no página inicial, tá? Guia página inicial, grupo parágrafo. Vou começar pela sombra, que é mais simples, tá certo? Que é o seguinte, o que a sombra vai fazer? Ela só vai colocar uma cor em toda a extensão do parágrafo que você está trabalhando, tá? Por exemplo, eu não necessito de seleção, caso seja um parágrafo só, tipo aqui ou alguma coisa, vou lá no meu sombreamento e escolho a cor que eu quero. Se a cor que eu escolher for muito forte, ele muda a cor do texto, tá? Ele bota um branco ali para dar um destaque do texto. Ele diz ali, ó, o sombreamento vai ficar preto, tá ok? E aí eu vou passando aqui as opções, ó, né? Caso eu queira ver mais cores, tem a opção mais cores e você faz lá uma escolha mais elaborada. E é isso. Sombra só serve para isso, tá? Caso eu queira colocar sombra em mais de um parágrafo, na mesma sombra, você pode estar fazendo a seleção dela, no caso do espaço que você deseja, chega lá na sombra e coloca lá para ele estar destacando lá aquele trecho, ok? Ah, não gostei da sombra, quero tirar, seleciona o espaço, volta lá no sombreamento e ele tem lá a opção sem cores e não tem mais nada a ressaltar sobre sombra. É só isso, uma cor que é colocada na extensão do parágrafo ou dos parágrafos que estiverem selecionados, só, ok? E aí agora a gente vai para a questão da borda. A borda tem o mesmo efeito, tá? Tu só vai utilizar ela para estar fazendo destaque, no caso destacando alguma área do teu trabalho. Ele está ao lado da sombra, como eu já falei antes. E é o seguinte, ó, também ela não necessita de início de seleção. Por exemplo, se eu quero só na extensão desse texto aqui, eu posso vir aqui na borda e ele vai dar lá as opções. Se eu colocar lá borda inferior, ele vai colocar ali só uma borda abaixo da extensão daquele parágrafo, tá certo? Tá ali alguma coisa lá e uma linha. Tem gente que, sei lá, por não saber trabalhar com borda, vai colocar isso aqui, ó. Cara, deixa eu só dar espaço aqui, vou botar lá alguma coisa. Aí quando quer uma linha embaixo, ele fica segurando underline até chegar lá no final, tá? Dá enter para ele fazer isso. Cara, não faz isso não, tá? Isso é feio, tá? Isso aqui não é legal. Você tem que botar a borda da forma que tá lá na ferramenta. Deu certo? Deu. O resultado foi parecido? Foi. Mas não é legal você usar tipo gambiarras para chegar em um resultado, tá certo? Então continuando ali, se eu quisesse no caso a borda em volta de uma área do meu trabalho, tipo aqui, vou nessa parte aqui da atividade, digamos que eu quero lá uma borda em volta disso aqui. Se eu colocar só a borda inferior, ele vai colocar só ali embaixo, né? Superior vai estar acima de toda a seleção, esquerda e direita também são bem óbvias o que é que elas fazem. Sem bordas seria a opção para você tirar qualquer tipo de borda que você colocou. Se eu colocar todas as bordas, lembra que cada vez que eu dou um enter aqui no Word, ele diz que eu estou fazendo um parágrafo novo, tá certo? Então ele identificou aqui que eu tenho vários parágrafos e dividiu cada um deles. No entanto, se eu colocar bordas externas, aí sim ele vai colocar em volta do texto que está selecionado, beleza? Então tá lá e ele colocou lá a borda em volta do que eu selecionei. Dá para trabalhar com borda e sombra ao mesmo tempo? Dá. Eu poderia pegar aqui a parte onde tem atividade e escolher lá uma sombra para ela. Tá, fica até legalzinho, né? Assim, esteticamente fica bem interessante. Tá, posso botar uma borda inferior aqui? Cara, tenta, né? Ali, se eu botar a borda inferior, ele vai dizer que não, né? Porque eu já coloquei todos, né? Eu tinha selecionado e colocado. Então vamos lá. Deixa eu desfazer esse negócio aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Seguinte, em questão de personalizar a borda ou até mesmo sombreamento, tá? Eu vou pegar agora esse trecho aqui. Quando chegar aqui, ele vai ter
todas essas opções aqui e lá no finalzinho ele vai ter a opção bordas e sombreamento, tá? Deixando claro que essa opção bordas e sombreamento tanto vai estar aqui no página inicial, como também vai estar aqui no design, tá? Que é a questão de bordas da página. Eu vou já explicar qual é a diferença de eu chegar aqui e usar através daquela ferramenta do página inicial. Vou começar aqui, ó. Bordas e sombreamento, tá? Última opção. Pronto. Aqui eu tenho uma espécie de controle de qual formato a borda vai ter. Eu estou dizendo aqui que tem praticamente 4 definições, né, sem contar com a opção nenhuma. Tem uma caixa, sombra, 3D, tá? Vou escolher, por exemplo, aqui a opção caixa, ou sombra no caso. Tem aqui os estilos, né, o modelo que a borda pode estar tendo. Aqui ele sempre vai me dar uma visualização, né, de como é que vai ficar. Posso alterar a cor dessa borda. E em alguns casos, tá, eu posso mexer na largura. Tá? Essa largura ela vai mudar de acordo com o estilo da borda que tu escolher. Então vai ter bordas que vai ter mais opções, vai ter bordas que vai ter menos opções. Vai depender muito do caso. Certo? Se eu quisesse mexer também com sombreamento, aqui ó, pulando a segunda opção, ele tem um sombreamento, tá? Que tanto tem a questão das cores, como já foi dito, como ele também pede aqui para mim poder escolher algum estilo, tá certo? Para ela, posso deixar ela com grau de transparência diferente, tá? E se eu passar mais embaixo, eu vou ter tipo algumas opções lá de linhas, né? Ou formatos que essa sombra pode estar tendo dentro do espaço, tá ok? Eu particularmente não gosto de usar nada disso aqui, eu nunca vi utilidade real, então não vou colocar preenchimento nenhum, tá certo? Então vamos lá, escolhi aqui, opa, ele ainda está com sombreamento ali, preenchimento sem cores, pronto, vou só dar ok e ele vai aplicar a borda junto com a sombra que está dizendo aqui colocar, tá certo? No espaço que eu selecionei. E só, tá? Não tem nada mais do que ressaltar sobre isso, tá? Então, se eu chegar lá, não quero dessas bordas, vai no sem borda e tira, ok? Então, em relação à diferença que eu falei de vir aqui ou lá no outro local, aqui abriu essa janela com 3 opções, que seria a borda, que é colocada nos parágrafos, né? Tá isso aqui aplicado no parágrafo. Tem a questão de borda da página, ou seja, se eu quiser botar bordas no meu documento eu posso colocar, ou o sombreamento, tá? Então a diferença de ir lá pela opção design é que quando eu chegar aqui em borda da página, eu vou estar indo para a segunda opção direto. Traduzindo, não é nada, tá? É tipo uma redundância da ferramenta, você tem a mesma ferramenta em 2 locais diferentes. Tá certo? Sendo que dá acesso às mesmas coisas. Então só falando um pouco aqui da borda da página, ele está deixando bem claro que ela vai ficar no documento inteiro, tá certo? O que muda aqui é que além daquelas opções básicas de bordas que vocês poderiam colocar no parágrafo, vocês vão ter lá no final a questão da opção arte, tá certo? A arte são alguns desenhos que você pode estar escolhendo, né? Tipo colocar lá, sei lá, esses bonequinhos aqui, ó. E aí eu tenho aqui a largura, né? Uma questão aqui da borda é o seguinte, ó. Claro que tu nunca vai ter um caso em que tu vai ter lá bordas e vai ter cabeçalho e rodapé, tá? Dificilmente vai ter isso. Na verdade eu nunca vi alguém fazendo um trabalho usando esses 2 recursos juntos, tá? Cabeçalho, rodapé e borda, muito menos o número da página. Mas digamos que você não quer atrapalhar, né, não quer colocar a borda onde fica o cabeçalho nem o rodapé. Você pode vir aqui do lado na visualização e tirar a borda de cima e a borda de baixo. Aí ele vai ficar só nas laterais. Quando eu der OK, ele vai colocar ali os bonequinhos do lado. Isso aqui para criar aqueles, sei lá, aquelas atividades para criança é até legal, né? Dá um efeitozinho legal. A criança ela se prende muito com aquilo que ela vê. Então, quanto maior a quantidade de recursos e cores dentro de um documento, a criança vai ficar mais interessada, tá certo? Mas para questão de trabalho, de empresa, sério, documentos oficiais, você não usa isso, tá? Basicamente. Então, é isso, pessoal, tá certo? Ah, não quero ela. Você volta lá no borda da página, bota nenhuma e dá OK. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um OK aí.
tá certo? Deixe seu comentário se tiver algum tipo de dúvida. Isso aqui vale para qualquer versão do Office, tá certo? Deixando claro que bordas da página em versões 2007 e 2010 está na guia layout da página, porque ele não tem essas duas divisões aqui. Se inscreve aí no canal, compartilhe essas informações e é isso. Até o próximo vídeo. Falou!